Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro encontro do Acelerador Fiscal Regular. Aqui a gente está trabalhando temas de TI. A gente vai sair do zero ao topo em temas de TI, contabilidade, economia, ou seja, fugir daquele estudo de teoria infinita, de ler PDF 00, que não sai do lugar. Eu tô com minha turma aqui no Google Meet, tô com minha galera no YouTube e eu quero saber da minha turma do Google Meet e do YouTube também, quem fica naquele PDF 00 lendo e não sai do lugar. Sempre vai para o 1, aí do 1 volta para o 0 porque parou, foi fazer alguma coisa, parou uma semana e tem que voltar para o 0 porque o coach manda. E pior, depois tem que ficar revisando aquela aula 00. E pior, que não cai. Maria de Pietro. Quer ver? Direito empresarial, teoria. Quem já passou pela teoria italiana? Quer ver pior? Direito penal, que quase não cai para a área fiscal, que tem uma hierarquia alta para crimes contra a ordem tributária, crimes contra a administração pública. Isso é o topo. Você fica perdendo a aula 00, aprendendo princípios de direito penal que nunca caem, com 200, 300 páginas. Você está no labirinto da teoria infinita, dando dinheiro para coach de renda extra. Isso daí é uma incubadora que dura 6, 1 ano, às vezes 2 anos, que a galera fica te drenando energia e você não consegue avançar. Então aqui a gente vai conseguir rapidamente romper essa barreira e hoje o assunto é de TI. Começando do zero, dei sorte. Valeu, Isaú, tamo junto. Boa noite a todos. Valeu, JC, tamo junto, sempre presente. O JC tá falando, ó, não consigo mais isso, professor. De fato, hoje eu faço segmento através do filtro do TEC, exatamente. Então, para começar, eu estou explicando aqui para minha turma o que é o TEC Concurso. O TEC Concurso é essa plataforma aqui que a gente trabalha diariamente. Então, eu não tenho dinheiro para nada. Se você não tem dinheiro para nada, invista no TEC Concurso. Não compre cursinho de ninguém, nem da reversa de ninguém. A primeira coisa é investir no TEC Concurso. Galera, quem tiver com o microfone, se puder desligar, por favor, deixar desligado. A não ser que faça alguma pergunta, mas é bom sempre deixar desligado. Beleza? Então, o que é TEC Concurso? É esse site de questões. Olha o que eu fiz aqui. Eu criei um novo caderno, coloquei absolutamente tudo de tecnologia da informação que fica aqui embaixo, escolhi as principais bancas aqui, coloquei a área fiscal e escolhi de 2015 para cá os concursos de auditor raiz que caíram TI e gerou um caderno, beleza? Qual caderno que gerou? Esse daqui, ó. É o caderno amplo de TI. Então, TI para a área fiscal, com 260 questões. Ó, disponibiliza o caderno. Vou disponibilizar para vocês o caderno aqui. Espera aí, só deixa eu desligar o microfone. Eu vou ficar desligando o microfone da galera, cara. Se ficar com o áudio ligado, eu já vou tirar da live, pessoal. Então, preste bastante atenção nisso, porque atrapalha muito outras pessoas. Mas, ó, o caderno, eu vou passar de novo. Eu vou trabalhar com vocês um caderno aqui de 28 questões. Botei aqui para vocês. Quem está vendo pelo YouTube é esse caderno aqui e vai estar no link da descrição. Esse caderno aqui de 260 questões da área fiscal, eu vou compartilhar com vocês aqui também. E também vai estar no link da descrição do YouTube. Então, eu compartilhei 2 cadernos. Olha que interessante. 260 questões. Vamos ver aqui quais foram as provas que eu coloquei. Eu coloquei prova por data. Vamos ver o que tem aqui. Cefaz Piauí, Cefaz Paraná, Cefaz Rio. As provas da área fiscal, beleza? Não vou ver todas, não. E aí, eu vou vir aqui, ó, em relevância somente assunto e taram, temos a nossa gloriosa hierarquia de banca. Isso aqui é hierarquia de banca. Falem para mim aí, qual é o assunto 01 de TI para a área fiscal? SQL. Qual o 02? Modelo relacional, inclusive a aula de hoje. Hoje já vamos estar trabalhando com o segundo assunto em relevância. Mas eu não tenho base em TI. Que base do quê, moço? Vem com a gente aqui, ó. A gente vai apresentar também o zero ao topo para vocês, ó. O zero ao topo é esse sisteminha que a gente vai também ter no acelerador fiscal regular. Quem tiver a sorte de conseguir participar da turma vai poder pegar aqui o zero ao topo, beleza? E aí, a gente vai trabalhando junto.
galera, se tiverem dúvida, é só abrir o microfone e já trocar ideia, beleza? Já abre e fala aí. Então, modelo relacional é hoje. Então, para começar o papo, a gente vai começar aqui com o modelo relacional, beleza? Ó, primeira questão, não quero nem que vocês leiam a questão, não quero nada de vocês, eu já quero ir direto para o gabarito, por quê? Porque a gente vai acelerar o processo aqui com vocês, tá bom? Então, ó, banco de dados relacional, deixa eu só mudar aqui, porque eu quero colocar, e isso eu quero que vocês façam também. Venham aqui, ó, coloquem ordenar a questão por dificuldade, tá? Ordenar a questão por dificuldade, beleza? Isso aqui vai ser importante para a gente ir trabalhando. Ó, banco de dados relacional tem estrutura lógica com dado organizado em tabela e tudo mais. Sempre que a gente falar de modelo relacional, banco de dados relacional, você já vai linkar com estrutura lógica. O que é isso? Modelo relacional é a nossa aula de hoje. Ó, no mapa acelerador foi disponibilizada a hierarquia de banco de todas as matérias. Vai ser. No acelerador vai ser disponibilizado de absolutamente tudo, inclusive com o materialzinho do zero ao topo. A gente vai, no final, eu mostro para vocês o que é isso, tá? Então, modelo relacional é caracterizado por organizar dados em tabelas bidimensionais. Falou modelo relacional, pense em tabela. Ué, como assim tabela? Tabela com linha e coluna. Imagina um Excel ridículo. Então, isso aqui é modelo relacional. Nada mais do que isso, uma tabelinha. No modelo relacional, a gente chama tabela de relação. Por isso que a galera confunde muito, tem muito nome, mas os nomes são simples, cara. Falou de tabela, você está falando de uma relação. Então, você nunca mais vai ter dúvida nisso aqui. Sempre que alguém estiver falando de tabela, relação. Sempre que alguém estiver falando de coluna, pense em atributo. Sempre que alguém estiver falando de linha, pense em tupla. Então, a primeira dificuldade da galera é justamente... Galera, eu vou focar hoje no acelerador fiscal regular. Se vocês tiverem alguma dúvida que não seja da aula, eu vou responder no final para vocês, beleza? Então, se tiverem dúvida aqui na aula, eu respondo no chat, coisas relacionadas à aula, beleza? Então, ó, a primeira dúvida é qual que é a diferença entre atributo e tupla? Atributo é a coluna, linha é a tupla. Vamos ver aqui no exemplo que eu dei, que eu montei uns exemplinhos também para a gente trocar ideia. Olha essa tabela aqui, funcionário. Isso aqui é uma tabela. O que é atributo? É isso daqui, ó. O atributo matrícula, o atributo nome do funcionário e o atributo idade. Beleza? São essas três colunas. E quantas tuplas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que tranquilidade. Beleza? Às vezes também pode vir entidade, exatamente. Então, às vezes eles falam, quando a gente estiver falando do modelo entidade de relacionamento, ele vai chamar uma entidade, na verdade é uma tabela, quando ele tiver no modelo entidade de relacionamento. Mas não pensa nisso agora não. Pensa em relação nesse momento. Por quê? Porque é o principal assunto aqui, é o segundo principal assunto. Porém, para você aprender SQL, você tem que saber modelo relacional. Falou modelo relacional, você está falando de tabela, com linha e coluna. Sem dúvida nisso aí. Alguém tem dúvida nisso aí? É a parte mais básica da aula. Falou de tabela, você está falando de... Falou de linha, bota aí para mim. Significa o quê? Linha é a mesma coisa do que o quê? Fala para mim. Vamos ver se vocês pegaram. Bora, galera. Linha. Linha é o quem? É um registro que é chamado do quê no modelo relacional? Vamos ver, eu quero ver se vocês estão atentos. Tupla, isso daí. E a coluna é chamada do quê? Galera, pode parecer atributo, pode parecer simples no começo, mas vocês vão ver que a gente vai estar no topo. A aula é do zero ao topo. Eu vou pegar do básico aqui e vou subir até o céu com vocês. Então, tem que ficar atento, tem que anotar aí, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão mandar bem. Então, vocês já entenderam isso daqui, que é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. Tabela significa uma relação, coluna significa um atributo e linha é uma tupla. Ótimo! Então, vamos seguir a nossa sequência aqui. Então, ó, banco de dados relacional, tabelas. Quais tabelas? Pode ser uma tabela aluno. Fala para mim, numa tabela aluno, quais são os atributos dessa tabela?
Pode ter o nome do aluno, pode ter a idade do aluno, pode ter o time para o que o aluno torce, pode ter o CPF do aluno, a matrícula do aluno, tudo isso são atributos dessa tabela chamada aluno ou aluna. E a linha, que é a tupla, a gente vai preencher. Então, o aluno Gabriel, idade, 6 anos, time que ele torce, vocês já sabem, e por aí, e assim por diante. A segunda tupla, a Maria, idade, 7 anos, você vai fazendo seus registros, e as tuplas são os registros, beleza? Sem muito estresse. Então, vamos aqui, ó. O banco de dados relacional tem essa estrutura lógica. Falou estrutura lógica, você está falando de banco de dados relacional. Com dados organizados em tabelas, que são as relações. Então, banco de dados relacional, tabela. Interligada por chave primária e estrangeira. Já vou explicar, calma. E suporte à integridade referencial definida e blá, 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 blá. Falou um monte de coisa aqui. Galera, desliga o microfone aí. Falou um monte de coisa aqui. Então, o que é isso? O que é chave primária, chave estrangeira? E a gente vai trocando ideia em cima disso. Vamos lá. Chave primária significa que eu vou escolher uma coluna aqui que vai identificar a linha de maneira única e sem nada nulo aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar... Entrou um aluno novo. Essa tabela aqui é funcionário. Entrou um funcionário novo na sua empresa. Bora registrar esse funcionário? Qual vai ser a matrícula dele? Vai ser 105. Desculpa, 106, que é a próxima matrícula do funcionário. Qual o nome do funcionário? Pode ser uma Ana. Ué, mas já tem Ana lá em cima. Ué, tá bom, não pode ter 2 Ana na tua empresa? Claro que pode. Qual que é a idade dela? 30 anos. Beleza. Escolham aqui um desses 3 atributos, matrícula, nome ou idade, que permitem identificar uma linha de maneira única. Se eu escolher nome, ela vai identificar as linhas de maneira única? Não, porque se eu falar o nome Ana, eu não sei se eu estou falando dessa Ana ou dessa Ana. Então, nome do funcionário não é uma boa para ser chave primária, beleza? Idade do funcionário. Idade do funcionário, eu tenho alguém com 30 anos aqui e alguém com 30 anos aqui. Então, eu não consigo identificar. Porque se eu falar 30 anos, eu vou ficar em dúvida se é a Elza ou se é a Ana. Então, idade também não é uma boa para ser chave primária. Agora, quando eu falo de matrícula, aqui sim. Por quê? Porque se eu falar matrícula 103, aí não tem jeito. Vai ser essa tupla, esse registro. Se eu falar matrícula 103, é a Carla. Ninguém tem dúvida. Então, matrícula é a melhor opção para ser chave primária. Beleza? Não seria uma que se chama de... Eu vou explicar isso daí também. Então, olha esse caso aqui. Vamos supor que tenha a tabela pessoa. Tabela pessoa. Pronto. A tabela pessoa tem os seguintes atributos. O CPF da pessoa, a CNH da pessoa, o passaporte da pessoa, o nome da pessoa, beleza? É uma tabela pessoa aqui, sem problema nenhum. E a idade da pessoa. Beleza. Aí aqui, finge que tem o CPF 123, CPF 345, CPF 456, finge que é um CPF, um número completo. Aqui CNH 113, 114, 115. Estou inventando qualquer número. Passaporte 1, 2, 3 é o número 1. Pronto, estou inventando qualquer coisa. O nome, Ana e Maria. Essa Ana aqui é diferente da Ana de baixo. A idade da Ana, 30 anos. A idade da outra Ana, 30 anos. Olha que interessante. Tem uma Ana que tem 30 anos e tem outra Ana que tem 30 anos. E a Maria tem 29. Qual é uma boa chave primária aqui? CPF, eu vou conseguir saber de qual ano eu estou falando? Sim. CPF, eu consigo descobrir de qual ano eu estou falando. CNH, eu consigo descobrir de qual ano eu estou falando? Sim. Passaporte, se eu falar o passaporte, eu sei de qual ano eu estou falando? Sim. O nome,
Se eu falar Ana, eu sei de qual Ana eu estou falando? Não. Então, nome não é uma boa para ser chave primária. Idade, eu consigo, se eu falar 30 anos, eu sei de quem é? Não. Então, idade também não é. Aqui eu tenho 3 possibilidades de escolha. CPF pode ser uma chave primária, CNH pode e passaporte pode. Então, a gente fala que todas essas aqui, as 3 podem ser... Eita! As 3 podem ser também conhecidas como chave candidata, beleza? Ó, CPF, CNH e passaporte, as 3 são chaves candidatas. Por quê? Porque elas são candidatas a serem chaves primárias. Você pode escolher qualquer uma das 3. Se for em um aeroporto, o que você escolheria? Um aeroporto internacional para ser chave primária? Você tem 3 candidatas. Passaporte, lógico. Se for no Detran, qual você escolheria? CNH. Se for na Receita Federal, qual você escolheria para ser chave primária? CPF. Então, você tem um cardápio de chaves que você pode escolher. Beleza? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Posso seguir? Já entenderam o que é chave candidata? Já entenderam o que é chave primária? Cara, a gente está avançando aqui nos conceitos. Eu vou chegar na lua com vocês, hein, mano? Rapidinho aqui a gente vai matar esse negócio. Beleza? Tem alguém com muita dúvida ou posso subir nível aqui? Tá bom. Então eu vou começar a subir nível. Vamos pensar em uma outra tabela. Tabela funcionário. Funcionário. Tabela funcionário. O que tem na tabela funcionário? Tem a matrícula do funcionário, tem o nome do funcionário e tem a idade do funcionário. Pronto. O funcionário de matrícula 100 é o Gabriel, que tem idade de 20 anos. O funcionário de 101 é o Zé, que tem idade de 30. O funcionário 102 é um outro Zé. Um outro Zé, tá? Que tem idade de 33. E assim por diante. Você pode ter a tabela inteira. Funcionário aqui. 103 é a Maria, pronto. Que tem idade de 34. Beleza, tabela funcionário. Ótimo. Agora, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver uma outra tabela. A tabela venda. A tabela venda, você pode ter o identificador da venda, a venda 1 do dia, a venda 2 do dia, a venda 3 do dia, a venda 4 do dia. Ótimo. Você pode ter a matrícula do vendedor. A matrícula do vendedor. E você pode ter o código de identificação do produto, que esse vem de uma outra tabela. Tá ótimo. Matrícula do vendedor faz parte da tabela venda, mas eu peguei emprestado de uma outra tabela. Essa matrícula veio emprestada de uma outra tabela. De qual tabela que veio emprestada? Da tabela funcionário. Então, essa aqui é a tabela venda, que pegou emprestado essa coluninha aqui da tabela funcionário. Então, se a primeira venda do dia foi realizada pela matrícula 103, quem fez a venda da matrícula quem fez a primeira venda do dia? Pronto. Nome da pessoa que fez a primeira venda do dia. Eu quero saber quem fez a primeira venda do dia. Aqui está a tabela funcionário. A Maria fez a primeira venda do dia. Olha aqui a Maria. A matrícula dela é 103. E aqui eu peguei emprestado essa coluna para trazer para cá, para essa outra tabela. Beleza? Tem gente que já sabe esse assunto, mas vai subir nível, tá? Eu estou falando que a gente vai falar de coisas bem mais amplas aqui, mas eu tenho que construir a base com vocês.
Quando eu pego o emprestado de uma outra tabela e trago para cá, essa coluninha aqui é chamada do quê? Fala, quem sabe? Quando você pega emprestado uma coluna de outra tabela, a gente chama do quê? Chave estrangeira. Por quê? Por que a palavra estrangeira? Porque você está vindo de uma outra tabela. Você está trazendo emprestado de cá. Então, chave estrangeira. Beleza. A pergunta que eu vos faço é: essa matrícula aqui, quem fez a primeira venda? Foi a Maria. Quem fez a segunda venda? Fala para mim. Quem fez a segunda venda? O Zé. Por quê? Porque a matrícula 102 é do Zé. Quem fez a terceira venda? A Maria de novo. A Maria vende muito. E assim por diante. Eu vou vendo aqui quem fez as vendas, ó, batendo com a outra tabela. Se eu chegar para você e falar, ó, quem fez a quarta venda foi esse aqui, ó. Esse aqui fez a quarta venda. Quem foi? Quem fez essa quarta venda? Fala para mim. 111 não está na coluna matrícula. Não tem nenhum funcionário com a matrícula 111. Isso pode? Não, não pode. Não pode, porque está quebrando a integridade referencial. Então, a gente pode falar desse nomezinho aqui que muita gente tem medo. Integridade referencial. Isso é integridade referencial. Significa o quê? Se você pegou emprestado uma coluna de outra tabela, você não pode colocar uma matrícula que não existe na tabela de origem, porque isso vai estar quebrando a integridade referencial. Beleza? E aí, o que as bancas gostam de falar? Na chave estrangeira, que é essa matrícula aqui, que o nome é em inglês, por isso que eles botam FK, que é em inglês, chave estrangeira. Na FK, eu posso ter repetição? Sim ou não? Olha aqui, para a coluna, que é a coluna de chave estrangeira. É essa coluna aqui. Tem algum número que está repetindo? Tem. Por quê? A Maria não pode fazer várias vendas? Claro, claro que pode. Ela pode fazer, inclusive, todas as vendas, sem problema nenhum. Então, desce aqui. Vamos continuar. Quem fez essa venda 10 aqui? Finge que teve um monte de venda, a venda 10. Maria de novo. Então, pode sim. Chave estrangeira pode ter repetição. Não tem problema nenhum isso aqui. A galera tem muita dúvida nisso. Beleza? Então, chave estrangeira pode ter repetição? Pode, sem problema. Quem fez a 11ª venda? Null. Se for para FGV, isso aqui é desconhecido, ou seja, a gente não sabe quem vendeu. Ou então, não teve ninguém que vendeu. Uma pessoa foi na loja e pegou a camisa e foi embora. Pagou, na verdade, pô. Pagou a camisa e foi embora. Quem foi o vendedor? Não teve vendedor. Tem problema nisso? Não. Então, chave estrangeira, a coluna da chave estrangeira, pode ter null? Pode. Pode ter repetição? Pode. A Maria pode vender 700 itens no dia. Pode. A única coisa que não pode na chave estrangeira é ter alguma matrícula que não tem referência lá na tabela de origem. Vocês conseguiram entender isso que o tio está falando? Que isso é o mais importante de tudo. Isso aqui é a base. E se você vai tentar aprender e lendo PDF infinito e já vai tentar emendar em SQL e tá aprendizado demais, que IA é muita coisa. Calma, pô. Isso aqui é a base. Isso aqui é o que mais cai. E eu estou entregando a base para vocês. Vocês com essa solidez aqui, ninguém tira mais isso de vocês, tá bom? Era a primeira coisa e mais importante.
Sim, tio. Beleza, então era isso que eu queria de vocês. Vamos ver se a gente consegue acertar alguma questão, ou quase todas as questões. Então, só com isso daí, isso é o alicerce de banco de dados. Só com isso daí vocês já matam muita questão, beleza? Ó, no contexto do banco de dados e de gerenciamento de banco de dados, relacionamento é justamente isso daqui que a gente estava fazendo. Se você tem duas tabelas e elas se relacionam. Se eu quiser fazer um relacionamento vinculando uma tabela com a outra, qual é o melhor jeito? Envie o link do... Não, vai subir para o YouTube depois, no final da aula, beleza? Assim que acabar a aula, a gente sobe para o YouTube. Qual é o jeito certo de fazer um relacionamento entre tabelas? Como eu consigo linkar a tabela funcionário com a tabela venda? Como eu faço o link? Lembrando que aqui tem um atributo chamado matrícula. Se eu puxar esse atributo daqui para cá, eu estou fazendo um relacionamento entre essas tabelas. Então, qual é o melhor jeito? O jeito certo de fazer relacionamento entre tabelas é através do quê? E as bancas cobram muito? Uma chave estrangeira. A chave estrangeira é o melhor jeito de fazer esse relacionamento entre as tabelas. Por quê? Porque você pega emprestado um atributo de uma tabela e joga na outra, fazendo justamente esse relacionamento. Então, o que é esse relacionamento? É uma associação entre tabelas que define como os dados estão interligados. Sem muito estresse aqui, tá? Vamos para a próxima. Bora lá. No sistema fiscal estadual, já estamos fazendo as questões da CGE Piauí e já estamos em 2025 aqui bombando, beleza? Então, vocês que são iniciantes em TI já estão aqui dominando esse conteúdo, porque eu tenho certeza absoluta que TI vai ser a matéria que vocês mais vão gostar de estudar a partir de agora, a partir do acelerador fiscal regular. O acelerador fiscal regular vai mudar a vida de vocês no que tange a área fiscal. Então, vamos lá. No sistema fiscal estadual, a tabela, ou seja, ele criou uma tabela contribuintes, tá bom? Então, bora fazer a tabela contribuinte. Eu vou descendo aqui e eu vou fazendo aqui. Ó. Tabela, qual é o nome da tabela? Contribuintes. A tabela contribuinte, tá bom. O que tem essa tabela? Ela tem CPF como atributo do contribuinte, tá bom? E sendo chave primária, ok. Então, vamos botar aqui, ó. CPF do contribuinte e é a chave primária. Beleza. Aqui, no contribuinte, você pode ter o nome do contribuinte. Você pode ter a idade do contribuinte, você pode ter um monte de coisa nessa tabela contribuinte. Mas qual que é a chave primária? É o CPF. Porque eu posso ter um monte de gente chamado Ana aqui e um monte de gente com idade de 30 anos. Ainda é, José. No final a gente troca ideia disso aí. Dá para entrar sim. Beleza? Aqui agora a gente tem o que? Ó? A tabela nota fiscal. Então vamos lá. Tabela nota fiscal. Vou fazer essa tabela aqui também. Então desse lado aqui, eu vou fazer uma tabela. Ixi. Nota fiscal. Ixi, deu Beyblade no negócio aqui. Ah, voltou ao normal. O que ele está pedindo aqui na tabela nota fiscal? Registra emissões de nota referenciando o CPF como chave estrangeira. Tá bom. Então, eu posso ter várias coisas aqui de nota fiscal. Eu posso ter um monte de coisa. Eu posso ter a numeração da nota. Eu posso ter o valor da nota. Mas uma coisa eu tenho que ter. O CPF do contribuinte, que ele me falou na questão que tem. Que é que eu peguei emprestado de quem? Dessa tabela contribuinte aqui. Concorda comigo que eu peguei emprestado? Se aqui na tabela contribuinte tem esse monte de CPF aqui, 112,
2, 2, 3. Estou inventando um monte de CPF aqui com número pequeno para não dar trampo. Finge que é um CPF normal. Esse monte de CPF. Eu posso ter um CPF aqui de número 444? Sim ou não? Lembra que eu peguei emprestado dessa tabela daqui. Olha para cá. Não posso, porque isso quebra o quê? A integridade referencial. É o nome da coisa que quebra. Integridade referencial. Porque você só pode, quando você pega uma coluna emprestada, eu vou repetir isso até a gente estar bem sólido. Se você pegar alguma coisa emprestado, você tem que fazer a integridade referencial, tá bom? Então, a nota de número 1, valor 100. A nota de número 2, então aqui não pode. Tem que ser algum CPF existente. 111, por exemplo, pode. Claro, não cardinalidade não vou entrar. Por quê? Porque a cobrança para a área fiscal é muito baixa mesmo. Então, a gente vai seguir a rotina da hierarquia de banca, beleza? A nota fiscal número 2 tem o valor de 200. Quem foi o contribuinte que emitiu? 111 de novo. Pode ter repetição numa coluna de chave estrangeira? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Aqui, isso aqui é chave primária da tabela contribuinte ou chave estrangeira? Fala para mim. Isso aqui é a tabela contribuinte, isso aqui é a tabela nota fiscal. CPF do contribuinte é chave primária da tabela contribuinte, mas como ela foi pega emprestada, ela é chave estrangeira na nota fiscal. Tomara que todos estejam entendendo isso. Ok. Então, vamos tentar entender qual que é a pegada. Durante uma exclusão de dados, o sistema impede a remoção de um contribuinte com notas associadas. Esse conceito é de integridade referencial, que é justamente isso que a gente está falando, que impede a exclusão de registros referenciados por chave estrangeira. O que a pessoa está fazendo? O que o estagiário está tentando fazer aqui? Ele está apagando alguns contribuintes aqui da tabela. Então, ele apagou esse contribuinte aqui, ó. Apagou. Pode? Pode. Aí, o que ele foi fazer? Ele foi apagar o 111. Pode? Não, por quê? Porque o 111 tem um monte de nota aqui, ó. Então, não pode apagar o 111 de jeito nenhum. Vamos preservar o 111. Por quê? Porque, com base na integridade referencial, ele emitiu nota já. Então, vamos segurar. Beleza? Galera, tá simples aí? Pô, não sei porque vocês têm dificuldade nesse troço, cara. Será que é muito professor ruim que tem no mercado? Ou não? Ou por que é, cara? Ó, de acordo com... Tá tranquilo, pô, isso aí, cara. Tranquilite, tranquilíssimo. Ah, mas você só pegou questão fácil. Não, eu peguei as questões da área fiscal, fi. Peguei as questões da área fiscal, moço. Ó, de acordo com o conceito de integridade referencial, uma chave estrangeira em uma tabela destino deve ser chave primária de outra tabela. Já vimos isso daí. Tem uma polêmica que pode ser chave candidata, mas não entrou nessa polêmica aqui. Sei que tem essa polêmica. Então, isso aqui é a chave primária da tabela contribuinte. Você pegou emprestado para a tabela nota fiscal. Questão de 2025. Se tivesse 26, eu botava aqui. Você pegou emprestado para a tabela nota fiscal, ela vai ser chave estrangeira aqui e chave primária na tabela contribuinte. É só isso que ele perguntou, sem muito estresse, tá? Vamos para o próximo. Integridade referencial é uma propriedade que garante que os valores de uma chave estrangeira em uma tabela correspondem a valores existentes na chave primária, certo? Por quê? Porque eu não vou colocar uma matrícula de um funcionário que não existe. Isso que é integridade referencial. Acho que a tua explicação é bem direta, por isso facilita o entendimento. Valeu, Cláudia. É bem passo a passo, cara. Sem inventar muito com base em questão. Sem fugir para aquela teoria infinita com professores pomposos, orgulhosos, querendo mostrar que sabe, falando difícil, de coisa que não cai. E para financiar coach e renda extra. É isso que eu estou querendo que vocês fujam e apliquem já a metodologia do estudo reverso
estudando teoria. Alguém está tentando fazer questão aqui de coisa que não sabe? Claro que não. Eu estou explicando a teoria, a aula de teoria, só que com base em questão. É só isso. A galera, não, estudo reverso não é para iniciante. Pô, estudo reverso não é para iniciante? Então você vai estudar a teoria toda para depois começar a fazer questão? Aí não é estudo reverso, fi. Estudo reverso é um conceito atinente a quem está começando em algo, que vai começar parametrizado por questões. Então, quando alguém falar para você, estudo reverso é só para quem já viu a matéria, você olha para aquela pessoa, ria em segredo e fale, que é isso, cara? É zoeira, é zoeira. Vamos lá. Integridade referencial. Chaves e integridade de junção são restrições características dos bancos de dados. O que é integridade? Já falamos de todas essas aqui. Chave estrangeira, chave primária, integridade. Só não falamos de integridade de junção. Cai muito pouco. Cai mais para o CESP. Mas não tem problema nenhum. Podemos falar sobre isso. O que é integridade de junção? Você tem duas tabelas. Você, no comando SQL, você pode fazer um comando chamado join. O que esse comando faz? Ele vai juntar essas duas tabelas e vai virar uma tabela só. O que é integridade de junção? Significa que depois que você juntou, não pode ter ficado embaralhado, não pode ter perdido dados, tem que ter juntado de maneira correta. Isso que é integridade de junção, de join, que é juntar. Só isso, galera. Sem muito estresse. Então, muito tranquilo também. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima que a gente vai mandar bem. A chave utilizada em uma tabela de dados que referencia outra tabela é a chave primária. Quem faz referência a outra tabela? Quem é aquela chave que está em um ambiente diferente do dele? Aquele ambiente não é o dele, é uma chave que ela é uma visita. E ela está trazendo as informações da casa dela. É a chave estrangeira e não a chave primária. Depois vocês refaçam essas questões aí. Não vai ficar só nisso aqui, não. Vai fazer tudo depois de novo. Considerando as características do banco de dados relacional, assinale a afirmativa que descreve corretamente esse tipo de tecnologia. Tabela, com foco em gerenciamento de conjuntos de dados, estruturados e semi-estruturados em formato específico, tipicamente associada a banco de dados transacional. Cara, essa questão aqui eu confesso que não era para estar aqui. Essa questão é mais voltada para o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é um pouco mais à frente. Porém, o que é um dado estruturado? É coluna e linha, é tabela, basicamente isso. Mas deixa essa um pouco para lá, porque essa é um assunto um pouco mais para frente e eu vou trazer com vocês uma outra aula aqui também, beleza? A gente vai junto do zero ao topo em TI. Então, deixa essa um pouquinho quietinha aqui. Ó, em um banco de dados relacional, as tabelas são formadas por linhas e colunas, que utilizam chave primária ou estrangeira. Cara, mas você só colocou questão fácil. Não, moço, estou fazendo as questões que caíram, 2024, 2025. É difícil, mano. Ó, 2025, 2024, são as questões que caíram para auditor, caiu no, você faz Sergipe, você faz Rio. Eu não estou escolhendo nada. Ó, uma chave estrangeira de um banco de dados relacional, que significa tabela, uma chave estrangeira é um campo ou conjunto de campo que em uma tabela corresponde à chave primária e em outra tabela visa garantir a integridade referencial. Então, ela é a chave primária, por exemplo, CPF na tabela funcionário. Ela é a chave primária da tabela funcionário. Agora, se você for para a tabela venda, você pegou emprestado essa coluna e está lá fazendo referência. Lembra que eu consigo associar duas tabelas através da chave estrangeira? É isso. É essa bobeira que eles cobraram aqui. Olha o que ele falou aqui. Na letra E, uma chave estrangeira garante que cada registro em uma tabela tenha o identificador único, de forma que não haja valores nulos ou duplicados. Mentira! A gente já viu no nosso exemplo aqui que a Ana pode vender adoidado. Ó,
Ana de novo aqui. Ana de novo. Não tem problema nenhum, tem um monte de repetição na chave estrangeira. Pode ter null, pode ter uma venda que não teve funcionário nenhum. Qual é a única coisa que temos que garantir? Quando você for escrever alguma coisa na chave estrangeira, você tem que garantir que ela existe onde? Lá na chave, na tabela de referência dela, que é a chave primária. Beleza? A chave primária pode ter alguma repetição? Essa não. Essa não pode ter null e não pode ter repetição. Beleza? Isso que é o mais importante, mais relevante. Então, vamos continuar aqui. A gente está fazendo questão 2025 da área fiscal. Questões mais antigas? Temos. Temos, sem problema nenhum. Considere as tabelas. Ele deu duas tabelas. Tabela 1 e tabela 2. Aqui fica mais difícil de ver, porque ele botou uma tabela de maneira horizontal. Mas pense essa tabela aqui, escrito tabela aqui em cima, tabela 1 aqui em cima, com esses atributos, ó, CPF do contribuinte, o nome do contribuinte, a idade do contribuinte, e a tabela 2 embaixo com CNPJ do contribuinte, razão social, qual é a unidade da federação e o CPF do contribuinte. Olha esses atributos aqui da tabela 2. Existe algum atributo da tabela 2 que eu peguei emprestado da tabela 1? Sim, existe. Eu peguei emprestado o atributo contribuinte da tabela 1. Ou seja, na tabela 1, CPF do contribuinte é chave primária. Na tabela 2, eu peguei emprestado e CPF do contribuinte na tabela 2 vai ser o quê? Chave estrangeira. Só essa bobeira. É só essa bobeira que a galera fica perdida. Então, CPF do contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 2. Sim, na tabela 1 seria chave primária. Dúvidas aqui, galera? Bem simples. Mamão com açúcar. Bem de buenas. CESP 2025, Receita Estadual do Rio, famosíssima Cefaz Rio, que a galera tem medo, vai cair TI, não sei o quê. O modelo relacional, você já sabe, é uma relação. O que é uma relação? É uma tabela que tem linha e coluna. Então, qual que é a característica principal? Modelo relacional organiza dados em tabelas. É só isso. Bidimensionais. Por que bidimensionais? Porque tem duas dimensões. Quais? Linhas e colunas. 2D. Só isso. Caraca, mas não é possível. Cai assim, cai, moço. Cai assim, moço. Achou que é isso como? Vamos lá, próximo. Chave estrangeira é definida como conjunto de um ou mais campos para definir univocamente um único registro. Certo ou errado? Vou dar tempo para vocês lerem essa daí. Errado. Por quê? Essa é a pegadinha que o CESP mais ama. Falar que chave estrangeira identifica de maneira única o registro. Quem faz isso é a chave primária. Desde que tenha not null também. Que não tenha nenhum registro null. Então tá errado. Lembre sempre da Ana. A Ana vende pra caramba aqui, ó. A Ana, a matrícula da Ana... Desculpa, a Ana não, é a Maria, eu tô confundido. A nossa funcionária é a Maria. A matrícula da Maria só aparece uma vez. Na tabela de origem 103, não pode aparecer aqui de novo. Porque senão a gente vai ter dois funcionários com a mesma matrícula. Aqui não pode. Mas na tabela que ela é chave estrangeira, a Maria pode vender até o fim. Pode vender quanto que ela quiser. Então pode ter repetição na coluna da chave estrangeira. Pode falar, quem tiver com dúvida já pode tocar o barco aí. Galera, aqui é a mesma coisa. Eu vou deixar de dever de casa para vocês aqui, mas é o mesmo passo, mesmo padrão. Caiu para a Cefaz Piauí. Mesma coisa. Questão bônus da Cefaz Piauí. Mesma coisa. Olha só, FGV cobrando o mesmo tipo de questão da FCC. E o CESP também cobra assim, mesma coisa. Falasse uma coisa chave primária ou chave estrangeira. Eu estou seguindo aqui. ISS Rio 2023.
Em banco de dados relacional, os relacionamentos entre entidades identificadas na modelagem, como que é o relacionamento entre duas tabelas? Chave estrangeira. Lembra que eu falei para você lembrar do FK? Chave primária, lembra do PK. Só que é em inglês. Aí meus filhos têm que saber inglês também, filho. Vamos lá. Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Uma prefeitura está implementando um banco de dados para gerenciar a informação do cidadão. A técnica que deve ser utilizada para garantir que a inserção de novos registros no banco de dados não viole integridade referencial. Cara, falou de integridade referencial, você está falando de quem? Chave estrangeira. Cara, é simples, mano. Ah, cansei, cara. Chave primária, chave estrangeira, eu cansei. Essa questão aqui é muito interessante. Ela caiu para o concurso da Controladoria da CGE São Paulo. Acabou de rolar esse concurso, finalzinho do ano passado. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, e vai dar para matar essa questão por aqui, ó. Vamos lá. Olha essa tabelinha aqui. E vocês, assim que eu falar isso aqui, vocês já vão matar a questão. Olha essa tabela que eu vou criar. A tabela aluno, tá? A tabela aluno. Beleza. A tabela aluno tem a matrícula do aluno, tem o nome do aluno, tem a idade do aluno, tem... que mais que pode ter numa tabela aluno? Sei lá, tem a sala que o aluno estuda. Pronto, tem um monte de coisa. Olha só, aluno, a matrícula 100 é da Ana, da aluna Ana. Qual a idade dela? Tem 12. Qual é a sala que ela estuda? É a sala 2001. Pronto. Vamos botar mais aluno aqui. A matrícula 101 é do Zé. Quantos anos ele tem? 13. Ele também estuda na sala 2001. É a sala da Ana. É a turma da Ana aqui, tá? Matrícula 102 é o João. Ele tem 13 anos. É todo mundo da mesma sala. Ótimo. Vou botar mais um aluno aqui só para vocês entenderem melhor. A matrícula 103 é da Maria. Desculpa. Eu quero fazer uma coisa para deixar mais chato o problema. A matrícula 103 é da Ana. Aqui. Mas não é da mesma Ana. É outra Ana. Tem 2 Anas que estudam na mesma sala, tá? Não pode acontecer isso? Claro que pode. 2 Anas estudando na mesma sala. E essa Ana também tem 12 anos. E essa Ana também é da sala 2001. É a turminha da mesma sala. Toda a sala de aluno tem 2 Ana? Ana. Pronto, acabou. Só como eu sei qual é Ana qual? A matrícula de uma Ana é 100, a matrícula de outra Ana é 103. Beleza? Então, só aí já dá para entender. Se eu for escolher uma chave primária boa, se eu escolher nome, é ruim. Por quê? Porque tem Ana e Ana. Então, eu não vou identificar de maneira única essa coluna. Se eu escolher idade, também é ruim, porque tem gente com 12, a galera de 12, a galera de 13. Eu não vou saber de qual aluno estou estudando. E se eu for escolher a sala, piorou. Porque todo mundo é da sala 2001. Então, qual é a melhor opção para eu escolher como chave primária? É a matrícula. Beleza? Interessante. Tá bom. Se eu tivesse aqui, por exemplo, CPF dos alunos, poderia ser CPF do aluno também? Poderia. Então, eu teria 2 chaves o quê aqui? Fala para mim, para ver se vocês estão lembrando do que eu falei no começo da aula. Eu teria 2 chaves o quê? Bora, galera. 2 chaves que seriam candidatas a serem chaves primárias. Porque eu posso ter aqui o CPF do aluno, da aluna Ana. Vou botar qualquer CPF aqui, ó. CPF 1, CPF 2, CPF 3 e CPF 4. CPF não se repete, finge que tem 11 números aí. Então eu poderia escolher qualquer um desses, tá bom?
só pode ter uma chave primária? Sim, só pode ter uma chave primária. Eu tenho várias candidatas e escolho uma chave primária. Em uma escola, o que é melhor eu colocar de chave primária? CPF ou matrícula do aluno? Fala. Matrícula. Então é melhor eu escolher a matrícula do aluno. Ótimo. Beleza. Se eu falar para vocês... Olha, agora vem o grande lance. Se eu falar a matrícula do aluno, você sabe qual aluno que eu estou falando? Sim ou não? Se eu só te der o número 100, você sabe de qual aluno que eu estou falando? Sim. Se eu te der o CPF do aluno, você sabe de qual aluno que eu estou falando? Sim. Agora vem o grande lance. Se eu falar para você a matrícula e o CPF do aluno, você sabe de qual aluno que eu estou falando? Sim ou não? Eu dei duas informações para você. Ótimo. Vamos lá, vamos continuar brincando que aí vocês vão pegar. Se eu falar para você a matrícula, o nome e a idade do aluno, vocês sabem de qual aluno que eu estou falando? Sim, claro que sabe. E assim por diante. Então, matrícula, tudo isso daqui que você consegue identificar de maneira única um registro, porque, mas peraí, você botou nome aqui? Sim, eu botei a mais. Não é porque eu falei 3 coisas que isso aqui deixa de ser de identificar de maneira única. Só em fornecer a matrícula já dá para saber qual é. Sim, mas eu forneci a matrícula, o nome, a idade. Então, esses 3 juntos, eu posso chamar de superchave. Por que superchave? Porque pode ter mais coisa ali que nem serve tanto para mim, mas eu identifico de maneira única. Sacou? Pegaram o jeito? Então, olha só. Tudo que você conseguir identificar de maneira única um registro na tabela, você pode chamar de superchave. Então, se você falar CPF e sala, é uma superchave, sim ou não? CPF e sala é uma superchave? Sim. Por quê? Porque se eu tiver essas duas informações, eu sei qual é o aluno. Acabou. Se eu falar sala e idade, eita, já vai pensando. Vocês já entenderam o que eu quero. Se eu falar sala e idade, é uma superchave? Não. Por que não? Por que não é uma superchave? Porque eu posso ter uma galera, todo mundo é da sala 2001, mas, e tem uma galera que tem 12 anos também, então eu não sei qual aluno. Então isso aqui não é uma superchave. Sacou? Qual é a diferença entre uma superchave e uma chave candidata? Valendo. CPF, sala e idade é uma superchave? Sim ou não? Sim. CPF sozinho é uma superchave? CPF sozinho é uma superchave. Lembra o que eu falei? Tudo que identificar de maneira única registro em uma tabela é uma superchave. Eu posso botar CPF, sala. Essa é a lei. Se eu falar matrícula sozinho é uma superchave, sim ou não? Sim. Se eu falar matrícula e sala é uma superchave? Sim.
Se eu falar matrícula, sala e idade, é uma superchave? Vocês entenderam a pegada? Sim, beleza. Então vocês entenderam o que é uma superchave. Qual a diferença entre uma superchave e uma chave candidata? A chave candidata é aquela que eu posso cortar coisa. Então, a chave candidata é aquela superchave mínima. Então, isso aqui é uma chave candidata? Sim ou não? Não. Por quê? Porque isso aqui, sala, não me ajuda em nada em achar o aluno. Idade não me ajuda em nada a achar o aluno. Então, essa superchave gigante não é uma chave candidata. Sacou? Beleza? Entenderam? Então, CPF sozinho é uma superchave? Sim ou não? Para ver se vocês estão lembrando. Sim. E ela é uma superchave mínima, ou seja, eu consigo, da maneira mais econômica possível, reconhecer o aluno? Sim. Então, isso aqui é uma chave candidata. Vocês entenderam a pegada? Vamos lá. Vou tentar fazer a questão. Ó. Em um banco de dados relacional, o administrador está projetando tabela venda, que armazena informações de transações. Tá bom. A integridade referencial com a tabela cliente precisa ser garantida. Então, você pode ter o CPF do cliente sendo chave primária e fazendo um relacionamento com a tabela venda com o CPF do cliente, se você pegando emprestado aqui na tabela venda, sem problema nenhum. Tudo bem. Assinale a opção que indica o tipo de chave que deve ser usado no campo que garante a integridade referencial com a tabela cliente. Então, quem faz esse relacionamento entre tabelas? É uma chave primária? É uma chave estrangeira? É uma chave candidata? É uma chave estrangeira ou uma chave alternativa? Já falei muito isso com vocês. Quem garante esse relacionamento entre duas tabelas? Chave forasteira não, chave estrangeira. Isso aí. Chave estrangeira. Então, você já tira vários aqui. Tá bom. Então, a primeira coisa já foi. E a segunda coisa que você quer? E o tipo de chave que a combinação ID venda e data venda representa, garantindo a unidade mínima não redundante. Quem é a unidade mínima não redundante? É a chave candidata. Por que não é superchave? Porque superchave não necessariamente é mínima. Na superchave você pode ter um monte de sujeira lá, que não deixa de ser superchave, porque você está garantindo que é não redundante. Quando você fala CPF sala, você sabe qual é o aluno. Você não tem dois registros, então uma superchave garante a não redundância. Se fosse só não redundante, daria tanto chave candidata quanto superchave. Mas ele não quer só não redundante. Ele quer que seja mínimo. Se falou de mínimo, garantindo que é mínimo, superchave roda. Chave candidata que é mínimo e não redundante. Tadam! Galera, por hoje é só. A gente não conseguiu chegar até o final, falta a parte de normalização. A gente vai botar um outro encontro que eu vou botar vocês voando em TI. Vocês não estão entendendo. Vocês vão ser os caras e as minas de TI. De aprendizado de máquina. Eu sei tudo. Eu vou levar vocês do zero ao topo nesse troço. Vai ser aprendizado de máquina. Vai ser SQL. Eu vou deixar vocês voando nisso aqui, possibilitando que vocês fujam dessa teoria infinita, prolixa, de coach renda extra, de professor que não sabe dar aula. Ele pode até saber para ele, mas ele não sabe passar. Porque eu tenho tanta raiva disso? Porque eu, no começo, eu não era formado em TI. E eu tinha muita dificuldade. Eu achava que o problema era comigo. E não era. O problema é com eles. Os professores que não dão o sangue. É com eles. E eu garanto que vocês vão sair do zero ao topo aqui. SQL,
eu vou deixar vocês voando, passo a passo. Vai ser a matéria que vocês mais vão gostar. Eu garanto isso para vocês. Beleza, pessoal? Galera, a gente vai lançar o acelerador fiscal regular. Eu peço só paciência. Por quê? Porque a gente está montando a turma. A galera está chegando. Vai ser uma turma. Vai ser logo depois do carnaval. A gente vai lançar quarta-feira agora. Vai ficar muito em cima. Mas bom, porque a gente vai ter mais tempo para ter aula gratuita. Eu vou ficar dando aula direto com vocês. A próxima vai ser de normalização. Então, vocês vão ficar voando. E quem tiver no acelerador vai voar em economia, contabilidade. A gente tem o Rodrigo lá. Vocês vão ficar F, fatality, beleza? Então, galerinha do YouTube, muito obrigado. Eu sou muito feliz de fazer o que eu faço e sou muito feliz de estar com vocês. Fujam de coach e renda extra, fujam daquela teoria infinita que não cai, que não foi feita para as bancas e que te faz perder muito tempo e te dá ansiedade e você não acelera. Olha em pouco tempo como a gente saiu do zero e está falando de integridade referencial super chave, coisas bem avançadas. E se me dessem mais tempo, eu ia falar de normalização até o último nível, ia começar a falar de multidimensional e vocês iam sair daqui dando aula também, beleza? Eu vou só finalizar com minha galera do YouTube e eu tiro dúvida de vocês aqui na turma do Google Meet. Para participar das aulas pelo Google Meet, entrem no link aqui de baixo do YouTube e acessem o nosso grupo. É lá que eu mando o link para participar da aula ao vivo aqui pelo Google Meet. Valeu, galerinha do YouTube. Vou tirar dúvida da minha turma do Google Meet agora.